Bom, você sabia que pode ser dono, né, um dos donos de shopping center, galpões logísticos, hospitais e até fazendas sem precisar comprar o imóvel inteiro? Pois é, e ainda melhor do que isso, você pode receber uma renda mensal na sua conta sem burocracia, sem precisar lidar diretamente com o inquilino. Isso é possível com os fundos imobiliários. O tema da nossa aula de hoje é a nossa terceira aula do nosso mini curso Investindo do Zero. Seja muito bem-vindo, eu sou o professor Lucas Pereira e aqui a gente faz o Prof. Invest, né? Um professor de verdade, para quem não me conhece, eu sou professor de matemática, investidor e por aqui compartilho conhecimento com vocês, além de compartilhar também a minha realidade, a minha carteira de investimentos. Bom, então vamos lá para a nossa aula de hoje, né? Falando sobre esses fundos imobiliários, como eu comecei no início da aula, falando para vocês, explorando um pouco melhor como que é possível, né? Você ser sócio de um shopping, de um galpão, de um hospital, e inclusive receber renda mensal com essa oportunidade. Então, isso é muito utilizado para as pessoas que querem receber todos os meses ali um rendimento, né? Sobre aquilo que investiu. Então, o que são os fundos imobiliários? Né? São fundos listados na Bolsa de Valores que investem em imóveis ou papéis ligados ao setor imobiliário. Você compra cota, né? Uma fração do fundo ali, um pedacinho do fundo. E em troca, você recebe parte dos aluguéis ou rendimentos. É muito comum os fundos abrirem, né? Ampliarem a sua quantidade de cotas ali que ele tem. Mas geralmente, né, no mercado aí da Bolsa de Valores, o que a gente faz é comprar de outro sócio, né? Tem alguém vendendo a sua cota e você compra a cota dessa pessoa que está disposta a vender. Quando o fundo faz uma nova subscrição, aí sim, ele está aumentando o seu número de cotas, né? E aí a gente pode comprar diretamente do fundo e aí para isso, né, nesse processo de subscrição, você precisa já ser sócio para ter esse direito. O interessante na subscrição é que justamente a gente consegue comprar mais barato. Inclusive eu tô agora, nossa, dá um tema de um vídeo aqui, tô pensando, eu tô com uma abertura de oportunidade nesse sentido. Existe um fundo da minha carteira que eu tenho, que eu sou sócio, que está com direito de subscrição. Interessante. Vamos gravar um vídeo sobre isso daí também para explicar melhor para vocês. Bom, então um exemplo aqui, né? Você comprar uma cota de um fundo de shopping, você vira sócio de diversos shopping centers, né? Porque o fundo ele não é um fundo criado para ter um shopping. Geralmente ele tem diversos shoppings, um fundo de galpão logístico, ele vai ter diversos galpões logísticos, né? Inclusive tem um vídeo aqui já no canal onde eu mostro quantos imóveis eu sou sócios, né? E aí já são quase que 150, ou um pouco mais que 150 imóveis que eu sou sócio sem ter muito dinheiro, sem ser rico, né? Então eu sou sócio aí, pequenininho, em diversos imóveis aí, e dá para dizer que eu tenho sociedade, então, em mais de 150 imóveis espalhados por todo o Brasil. Bom, agora nós vamos falar um pouco sobre os tipos de fundo imobiliário, né? Nós temos aí principalmente 3 tipos, aliás, tem 4 tipos de fundos aí, e faltou a ilustração de outro fundo aqui, mas eu vou falar sobre ele também. O primeiro, e talvez o mais principal, o mais robusto para você investir, são os FIIs de tijolo, né? Os fundos imobiliários de tijolo, que é justamente esses que eu venho dando exemplos, né? Eles investem em imóveis físicos. Então, é os exemplos que eu estava dando: shopping center, galpão, hospital. Então, ao se tornar um cotista de um fundo imobiliário de tijolos, você vai saber que você tem sociedade com esses imóveis reais, como shoppings, galpões, enfim. Os fundos de papel, eles investem em títulos de crédito imobiliário. Então, o fundo, ele investe uma dívida ali, algo do tipo, e aí você compra, né? Geralmente o fundo de papel, ele paga um dividendo yield, né? O valor referente ao seu recebimento, você vai receber mais em troca de comprar essa cota de papel. Mas sempre que a gente ganha mais no investimento, é porque tem um risco maior. Como ele está atrelado a dívidas, né? Existe um risco aí de, por exemplo, ficar sem receber alguma dessas dívidas, né? E aí, como é um fundo também, então não é que ele vai estar atrelado a uma dívida e correr o risco de não receber nada. Mas ele pode sim ter algum prejuízo ali, e aí você diminuir um pouco o rendimento em relação ao que o fundo costuma pagar, né? O fundo híbrido aí, que é o nosso terceiro tipo, ele é justamente uma mistura. Ele investe em imóveis físicos, né? Mas também tem um pouco de papel, um pouco em relação
a essas dívidas aí, como eu venho dizendo. Uma quarta opção de fundo imobiliário é o fundo de fundo que a gente fala, né? O FOF, é o fundo de fundo. Então, é um fundo imobiliário, né? Um fundo, talvez não entre como fundo imobiliário de fato, mas é um fundo que investe em outros fundos, né? Então, pensa, o fundo de papel, ele vai investir em algumas dívidas, né, em alguns papéis, vamos dizer assim. Então, o fundo de fundo, você investe num fundo X, que ele investe em outros fundos imobiliários. É como se ele montasse a carteira para você. Só que aí, claro, uma das desvantagens do fundo de fundo, por exemplo, é porque você vai pagar uma dupla taxa de administração. Você está investindo no fundo X, que vai te cobrar uma taxa de administração, e ele investe em outros fundos que também têm suas taxas. Então, acaba ficando duplicado, né? É mais recomendável que você estude, você mesmo monte ali a sua carteira, em quais fundos você tem interesse de investir, tá? Quais são as vantagens dos fundos imobiliários, então? A primeira é a acessibilidade, né? Você pode começar com pouco, R$100, e tem inclusive os fundos imobiliários de base 10, né? Então, com R$10 ou até menos de R$10, você consegue ser cotista de muitos fundos que tem por aí. Uma segunda vantagem é a renda mensal com os dividendos mensais. Os dividendos geralmente são isentos de imposto de renda, pelo menos por enquanto, né, para a pessoa física, e paga todos os meses. Os fundos são obrigados por lei a pagar, salvo engano, 95% de todo o valor que ele recebe, 90% a 95%. Agora bateu uma dúvida aqui. De tudo aquilo que ele recebe, ele precisa repartir com sócios, né? Ao contrário das ações, que tem ali regimentos próprios, mas que vão dividir, né? Vão pagar dividendos de acordo com o que é definido em cada empresa. Tem empresa que vai pagar 90% também da sua receita e vai ter empresa que não vai pagar nada, vai preferir reinvestir nela mesma. Já os fundos imobiliários não têm essa opção, eles são obrigados a investir aí essa maior parte de tudo aquilo que entra no caixa. Uma terceira vantagem é a diversificação, onde você investe em diversos imóveis, né, em vez de alocar em apenas um imóvel, e a liquidez de fácil venda, né? E aí eu vou colocar até uma quinta vantagem aqui, vamos ser sinceros. Se você fosse juntar dinheiro para comprar um imóvel, uma casa hoje, por exemplo, para você alugar ela, né, você vai ter que juntar muito dinheiro. As casas estão custando um absurdo de preço. E aí, quando você pode investir com R$10, por mais que R$10 vai te render alguns centavos ali, claro, mas você vai acumulando de 10 em 10, daqui a pouco esses centavinhos juntou R$10, você já recompra mais uma cota só pelos valores que você recebeu, então é muito vantajoso também nesse outro sentido, tá bom? Bom, mas, além das vantagens, obviamente, tem os riscos e os cuidados, né? Oscilação do valor. Então, é esperado que as cotas do fundo imobiliário, elas oscilem menos do que a ação, mas ela vai oscilar. Ela não é um valor fixo. Não é porque ela é base 10 que ela vai custar sempre R$10. Pode cair para 9, 8, enfim. Tem sempre esse risco. Tem o risco de vacância, que é quando quem aluga lá no shopping, quem aluga o galpão logístico, deixa de alugar, né? Então, é sempre bom a gente olhar para esse indicador. E, além disso, a gente pode ter uma gestão ruim do fundo, que pode também prejudicar o nosso fundo. Então, é importante escolher fundos com históricos sólidos e imóveis bem localizados, que não vai correr tanto risco de ficar com a vacância por muito tempo. Um exemplo prático aqui, né? Imagina que você compra aí com R$8 uma cota. E aí, esse fundo te paga 80 centavos todos os meses. A partir aí de você acumular 100 cotas, né? Esses 80 centavos vai te render aí os R$8, aliás, 10, né? 10 cotas, nesse exemplo aqui mais prático, né? Iria render os mesmos R$8 que você precisa para comprar uma nova cota. Então, só com rendimento ali já seria possível ir comprando mais uma cota. Então, daqui a pouco, em vez de receber 8, você vai receber 16, 24. E aí você passa a comprar mais 2, mais 3 cotas mensais, só com reinvestimento daquilo que você recebe, tá bom? Pessoal, então essa foi, né, a nossa aula aí sobre os fundos imobiliários. Lembrando que aqui é um mini
curso, eu não estou detalhando tanto assim, dava para a gente poder explorar um pouco mais, só que aqui eu pretendo fazer um trabalho sólido, construtivo, de longos anos, fazendo vídeos para vocês. Então, se tiver alguma dúvida, utilize o espaço dos comentários e comenta, que assim eu posso entender qual que é a necessidade, qual que é a dificuldade, a dúvida de você para gravar um novo vídeo dando mais detalhes, tá bom? No mais, eu te convido a já acessar, né, ficar atento à nossa próxima aula aí desse mini curso, que é uma aula sobre ações. Então, nossa aula 4 é uma aula sobre ações. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e acompanhe por aqui esse mini curso para aprender a investir com um professor de verdade, beleza? No mais, um forte abraço e até a nossa próxima aula.